Senhor, eu venho diante de Ti e diante da amada igreja, reconhecer e declarar, ó Pai, que eu nada sou, que eu nada posso e que eu nada tenho. Clamar a Tua misericórdia para pegar a palavra mais uma vez. Que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor. Que de mim, meu Pai, não tenha nada, mas que o Senhor tome a frente deste microfone com liberdade. O Senhor fale conosco, porque nós estamos aqui, nessa quinta-feira das grandezas de Deus, é para ouvir a Tua voz. Cada um de nós saímos de nossas casas e temos uma necessidade, Senhor. Algo que é certo é que não podemos sair da mesma forma que entramos. O Senhor que sonda, esquadrinha e conhece, Senhor, o nosso coração. Tenha liberdade para ministrar-nos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. 2 Crônicas 7, 14. Quinta-feira. Cadê o... Ô vaso. Pensei que você ia estar aqui já. Não, que é isso. Cadê o Miqueias? Também não está? O Magal? Pode chamar de Magal? Wellington. Ah, o Wellington. O Bigode. 2 Crônicas 7,14. Irmão, nós vamos ler 3 textos. E depois a gente fecha a Bíblia e vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, irmão Wellington. Perdão, viu? Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todos acharam, amém? Amém? Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deixa marcadinho aí. Guarda num pedaço do seu cérebro e vamos para o próximo. 2 Reis, capítulo 2. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. 2 Reis, capítulo 2. Louvado seja o Teu nome. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. 2 Reis, capítulo 2. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Pai. Versículo 19, amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: os moradores daquela cidade disseram a Eliseu: como podes ver, a localização da cidade é muito boa, mas as águas são péssimas e a terra estéril. Amém? Talvez na sua tradução diga: a cidade é bem localizada. A cidade é bem localizada, mas as águas são amargas e a terra estéril. Amém? Guarde isso também, e vamos para João capítulo 2. Oh Senhor, tenha liberdade, Deus, Espírito Santo do Senhor. Aleluias. João capítulo 2. Aleluias. 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 Diz que há 3 dias houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 8
e 120 litros. E Jesus ordenou: enchei-as de água. E eles encheram completamente. Então lhe disse: tirai agora e levai ao responsável da festa. E assim eles fizeram. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos te ouvir, ó Deus. Tenha liberdade. Nas quintas-feiras da grandeza de Deus, eu gosto e sempre procuro ministrar sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus. Mas nós temos que ser sensíveis ao que o Senhor, ao que Deus Ele quer trabalhar naquele dia. E desde o começo dos louvores até as ministrações, cada coisa que foi dita, eu estava bem atento. E o Espírito Santo quer tratar acerca de salvação, quer tratar acerca de conversão, de mudança, quer tratar principalmente acerca de mudança em casa. E eu creio, aleluias, que se o Espírito Santo quer, nada é impossível para o Senhor. E eu tenho certeza que todos aqueles de nós, primeiramente a mim, que estivermos ligados no trono de Deus, sairemos daqui com a bênção nas mãos. Sairemos daqui, aleluias, com a vitória nas mãos, e saberemos que contaremos o testemunho e cantaremos o hino da vitória, da bênção que Deus irá liberar sobre a nossa casa. É bênção espiritual de Deus dentro da nossa casa, no meio da nossa família, aliás, trazendo mudança, transformação, salvação para dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiro texto que eu li, aleluias, que foi em Crônicas, diz: se o meu povo, diga assim, privilégio. O texto começa dizendo: o meu povo. Deus dizendo isso, o meu povo. Privilégio, irmãos. Não existe outra palavra que nós podemos usar senão privilégio. Povo que Deus escolheu, povo que Deus chama de meu. As pessoas costumam falar: eu queria tanto um carro para chamar de meu, uma casa para chamar de minha, queria tanto um marido, uma esposa. Deus chama você de meu povo. Imperfeito, cheio de defeitos, de erros, com muitos problemas, mas Deus, a palavra diz que o Senhor é Deus falando ali naquele momento. Se o meu povo, que privilégio. Aleluia. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos, aliás, algo incrível, o privilégio de que Deus nos chame de povo dele, escolhido, nação eleita, sacerdócio real. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Que se chama pelo meu nome, diga, responsabilidade. Que se chama pelo meu nome. Muita responsabilidade é levar o nome de Deus, porque os olhos de toda a humanidade estarão sobre você, a partir do momento que você levar o nome de Deus. Não importa onde você estiver, fazendo o que você queira fazer, você está levando o nome do Senhor. Ah, mas e quando eu estou trabalhando? Quando eu estou na rua, quando eu estou me divertindo no fim de semana, quando eu estou com os amigos que não são da igreja, quando eu estou de férias, você continua carregando esse nome. Que responsabilidade, meu Deus, aleluias. Continua dizendo: se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Fala transformação. Eu quero falar de transformação hoje. Aleluias. Transformação. Aleluias. Se humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos. Transformação. E o Senhor diz: eu ouvirei dos altos céus. Afirmação, certeza. Se tem algo que Deus afirma e que é certo nesse versículo, é que Deus vai ouvir. Quando houver transformação, Deus ouvirá. Aleluia. Quando houver mudança, Deus ouvirá. Ah, mas presbítero, eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado, orado, vindo em todos os cultos, mas parece que Deus não tem ouvido. A palavra do Senhor é bem clara em nos mostrar: quando houver transformação,
Deus vai ouvir. Amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, versículo maravilhoso, que nós amamos. A bispa tem falado muito dele aqui, muitos momentos ela tem ministrado, falado, citado. É um texto incrível, eu mesmo já devo ter pregado aqui, talvez, não sei, mas em outro contexto. Mas o que eu venho trazer aqui hoje, que me chama a atenção, para trazer algo diferente, aleluia, do que já foi trazido, não é o que esse versículo maravilhoso fala, o que essas palavras lindas citam, mas sim o contexto do tempo, o momento histórico a qual aquele povo ouvia essas palavras, porque são palavras incríveis, são palavras de correção, depois são palavras ali de confirmação de Deus, porém elas são ditas para Salomão no melhor momento da nação de Israel, no ápice da sua riqueza, da sua fama, do seu poder, das suas conquistas, no ápice dessa nação. Deus vem com uma palavra dessa, Deus ele vem como a bispa diz, com o pé no peito, aleluia, e dá uma palavra dessa para Salomão, que era um homem acostumado com coisa boa. Salomão nasceu, aleluia, ele colheu todos os frutos, todas as bênçãos das batalhas de Davi. Então ele se acostumou com coisa boa. Quando ele foi construir o templo, as coisas vieram, sobrejaram, foi tudo muito incrível, muito grande, aleluia, era uma glória imensa, a glória daquele tempo para aquele povo. E aí vem Deus, após Salomão ter terminado o templo, após ter terminado a casa do rei, após ter feito tudo quanto ele tinha se proposto, e tudo ter dado certo, após estar a 1000 maravilhas, vem Deus e fala: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Eu falei: Senhor, que é isso? Que momento para trazer uma palavra dessa? E eu falava, eu orava com o Espírito Santo e Deus, mas o que tem de diferente nisso? E o Senhor, ele não precisou ir muito longe. Ele pode ter a minha vida como testemunho, ou a vida de muitos aqui, porque nós sabemos ser crente na Babilônia, nós sabemos nos humilhar na beira do rio e chorar com saudades de Sião, nós sabemos jejuar e clamar em um só pensamento quando os midianitas nos cercam e estamos sem comida. Aleluia, quando os egípcios estão nos massacrando ali, nos apertando com o trabalho, nós conseguimos fazer Deus ouvir a nossa voz, mas quando está tudo bem, a gente não consegue ser crente. Quando está tudo bem, a gente não consegue entregar o mesmo para o Senhor. Aí o Senhor falou, essa palavra foi propícia e foi no momento certo, porque foi no momento de glória que eu mostrei para eles que eles podiam cair. E quem diria, contemplando toda aquela maravilha, tudo que Deus tinha feito, quem diria vendo aquele templo maravilhoso, toda aquela construção, aquela riqueza, todo aquele poder da nação de Israel, quem diria que eles poderiam virar escravos, perder tudo, ser destruídos? Deus diria. Porque Deus falou: Salomão, assim como eu disse para o seu pai, se fordes fiel ao que eu vos ordenei, se fordes firmes aos meus mandamentos, não vai faltar rei no trono, não vai faltar descendente para reinar, os seus inimigos não poderão contra vocês. Agora, se vos desviardes, adorardes outros deuses, aí, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo nos dias de hoje não nos deixa enganado. A gente pode estar lá festejando, alegre, mas o Espírito Santo, aleluias, quando está prestes a acontecer alguma coisa,
Ele vai lá e fala: te prepara, vaso. Te prepara, vaza. Aleluias, aleluias. Deus, ele falou para Salomão essas palavras, aleluias, que soaram estranho para aquele momento. Palavras de transformação para um povo que estava vivendo bem. Aleluias. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele quer de nós, ainda que em tempos bons, ainda que pareça tudo bem, porque nós já passamos mais dificuldade. Já passamos coisas piores. E a impressão que eu tenho é que nós já fomos mais crentes também. A impressão que eu tenho é que a igreja já foi mais fervorosa. A impressão que eu tenho é que o povo de Deus já quis mais o Senhor. A impressão que eu tenho é que a igreja já buscou mais a face de Deus. A impressão que eu tenho é que Israel, quando estava na luta, quando estava lá chorando porque não podia louvar com as harpas penduradas, era mais espiritual do que de frente a grandes obras gloriosas. Você está entendendo onde eu quero chegar? Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou dizendo para você que chegou o momento de se transformar. Aleluias. Independente de como está a situação, se transformar. Aleluias. Porque o Senhor, ele tem que começar a ouvir, porque ele garantiu isso na palavra dele. Ele vai começar a ouvir. Ele vai começar a ouvir. Os olhos dele não estão tapados. Aleluia, os ouvidos não estão tapados, os olhos dele não estão fechados, a mão não está encolhida, porém o nosso pecado ainda faz separação entre nós, aleluia. Chegou o momento de nós nos transformarmos, porque se Deus não está ouvindo, se nada está acontecendo, é porque existe algo impedindo, e a palavra do Senhor diz: mas é os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, aleluia. Senhor, é noite de transformação, Senhor. Que comece de dentro para fora, Pai. Que comece, Senhor, do coração. Que comece da alma, do espírito. Que comece da onde que só o Senhor conhece, Pai. Que comece, meu Pai. Que se inicie da onde o Senhor tem esquadrinhado e visto. O homem não conhece, mas o Senhor sabe que há uma necessidade de transformação. Porque aos olhos do homem tudo vai bem. Aos olhos do homem grande é a glória. O momento é favorável. Mas Deus está vendo o perigo que ronda. Aleluia, o povo dele. Deus está falando: ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei, eu ouvirei, eu ouvirei. Aleluias, aleluias. A palavra do Senhor diz em 2 Reis, no capítulo 2, onde nós lemos que logo após Elias ser levado para o céu, Eliseu, ele começa ali o seu ministério, e ele chega ali na cidade de Jericó. Aleluias. E Jericó está geograficamente às portas ali de Jerusalém. Geograficamente, é como se nós estivéssemos indo para São Paulo. Jericó seria Guarulhos. Muito bem localizado. Porém, não ia bem, porque as águas eram amargas. Tinha tudo para dar certo. Bem localizado, era para ser uma potência. Mas ninguém queria morar lá, porque a terra era estéril. O que adianta estar na rota dos comerciantes se não nascia nada naquela terra para eles venderem? Do que adianta estar na rota ali das pessoas que iam, dos mercantes, das pessoas que iam visitar Jerusalém, se não tinha o que vender, porque a terra era estéril, águas amargas, não servia para nada. Eliseu olha e fala: meu Deus, me traga sal. Aleluias.
tudo para dar certo, mas estava dando errado. No outro texto, no momento de glória, mas Deus sabia que isso ia acabar. Terceiro texto, uma festa, casamento, aleluias. Jesus era um convidado. No meio de uma festa, todo mundo alegre, acaba o vinho, e isso era uma vergonha. Aleluias, aleluias. Os 3 momentos que eu li aqui, 3 momentos favoráveis, mas que estavam fadados à destruição, à derrota, à vergonha, se Deus não intervisse. E nós passamos por isso todos os dias da nossa vida. Essa semana foi, se eu posso brincar, capeta está de parabéns, porque foi embaçado. Eu não contei para ninguém, mas aconteceu muita coisa. Mas Deus foi fiel. Aleluias, 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 aleluias. Talvez você venha para um culto como esse, aleluias. As pessoas olham para você, a aparência, está tudo muito bom. Porque crente, o certo é demonstrar que está bem. O certo, e aí como que está? Vou bem. Como que está na tua casa? Tudo bem. Como que está o teu filho, aquele que está morto? Está bem também. Crente age dessa maneira, mas nós vemos para um culto como esse. Isso nós precisamos demonstrar para o nosso irmão, para testemunhar que Deus é na nossa vida, que vai tudo bem. Nós entramos na igreja hoje, mas o Espírito de Deus conhece o nosso interior, e dele não precisamos esconder nada. Ele sabe o que nós precisamos ouvir, e o Espírito de Deus veio aqui para dizer para você: pode estar tudo dando errado, por dentro pode estar sangrando, mas eu cheguei para trazer transformação, diz o Senhor. Aleluia. Jesus, ele chegou, irmãos, e ele chega na hora certa. Para Salomão ele chegou adiantado. E aí, está errado? Não, Deus sabe o tempo. Para Eliseu e Jericó, o Senhor chegou atrasado, porque fazia muito tempo que aquele povo padecia. E aí Deus chegou na hora errada? Não, o tempo é de Deus. Para o casamento de Canaã, Jesus chegou na hora do casamento, na hora exata. E aí, agora ele acertou? Ele sempre acertou, o tempo é dele. Aleluia, aleluia. Talvez você entrou aqui, você pense: como Jericó está atrasado, Deus, ele sabe o tempo. Talvez você fale: essa palavra não é para mim, vai tudo bem na minha vida. Ei, Deus sabe o tempo. Talvez ele esteja se antecipando, ele queira falar algo para você. Talvez a sua luta é hoje, é essa semana, e Deus, ele manda eu te dizer: ei, o tempo é agora. Aleluia, aleluia. Eu vim falar de transformação, eu vim falar de se humilhar, de se converter, de mudança. Aleluia. E o engraçado é que Jericó tinha águas amargas. As águas eram ruins, impróprias para o consumo. Eliseu, ele vem e joga sal, e ele faz um ato profético. Ele era profeta, unção dobrada, aquelas coisas de crente. Ele joga o sal e ele declara anulada a palavra que fora dito quando Josué entrou ali em Jericó e amaldiçoou, e por isso que estava acontecendo isso com aquela cidade. E
E ele anula aquela profecia e ele declara ali a bênção de Deus sobre aquele lugar, e as águas se tornam boas para consumir novamente. Aleluias. As águas se tornam doces novamente. Com Josué jogando sal. Eita. Que bênção, hein, bispa? Josué joga sal, Eliseu joga sal e as águas se tornam doces. Que maravilha de Deus. Aleluias. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, pode até soar estranho, mas que vai tudo para o lugar, isso vai. Aleluia, pode até soar estranho o jeito que Deus tem trabalhado. Você olha e fala: Senhor, o que é isso, Deus? Eu não estou entendendo nada. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele salga e se torna doce. Ele faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. O importante é você saber que Ele estará lá no momento que você precisar. Não se preocupe, não se preocupe. Não abandone a sua fé, não esmoreça, não abandone o seu caminho, o caminho estreito, o caminho da certeza do fato que se espera. Não abandone a certeza de que Deus vai te honrar, porque Ele está chegando e chegará na hora certa na tua vida. Na hora certa. Seja atrasado, seja adiantado, seja na hora, será na hora certa. Aleluia. E quem somos nós para discutir com Deus? Eu fiquei na Itália 6 meses. E eu estava num time. E eu passei no primeiro treino. E eu fiquei lá sendo enrolado 6 meses para eles fazerem minha documentação e não faziam. Um dia, Deus falou comigo: volta, não é isso. Eu larguei tudo, eu treinei num dia, não avisei ninguém, fui embora. Deus providenciou um cara que nunca me viu na vida para me dar $3.000 para mim pegar, comprar passagem e vir. Nunca me viu nem antes nem depois, mas ele me deu $3.000. E quando eu cheguei aqui, passou uma semana, eles me ligaram e falaram: oh, por que você foi embora? A gente ia fazer seu documento. Parece atrasado, né? Mas se não era de Deus, a hora certa era a hora que Deus mandou eu voltar. E tudo que Deus me prometeu naquele tempo, Ele tem cumprido. Ele tem sido fiel. E o sonho que eu tive um tempo, Deus tirou do meu coração e me deu outros. E os sonhos que Deus me deu, Ele tem realizado para a glória do nome dEle. Não tem sido fácil, mas Deus tem sido fiel. Hoje eu tive com um rapaz na minha casa, onde eu trabalho. E ele me conheceu logo que eu cheguei da Itália. Não tinha nada, eu queria trabalhar, não tinha máquina nenhuma, não tinha estrutura nenhuma. Eu pedia para um fazer uma coisa, fazia outro ali. Eu estava sempre correndo atrás de alguém. E ele entrou lá, ele começou a olhar aquele monte de coisa. Ele falou: nossa, eu queria poder comprar. Eu falei para ele: olha, eu nunca tive crédito, minha família nunca me ajudou, mas eu consegui comprar tudo isso, porque Deus é fiel. Aleluias. Talvez a sua vida esteja confusa. Você olhe para ela e fala: Senhor, eu não sei nem o que esperar, eu não sei nem o que fazer. Aleluias. Nessa incerteza, como eu sempre digo para minha esposa, porque a mulher ela é um pouquinho mais ansiosa que o homem, né? Um pouquinho. Eu falo para ela: olha, se a gente não pode resolver, esquece. O que está no nosso alcance, faça com toda a sua força. Mas se você não pode fazer nada, deixa na mão de Deus, vaza. Vai orar, vai colocar, vai descansar no Senhor. Vai praticar o Salmo 37, 35. Vai, olha, Senhor, descansei. Aleluias. Jesus entra num casamento judeu. Vinho bom é servido antes. Quando os convidados estão altos, se serve um vinho inferior. A pessoa não vai discernir muito bem já o gosto.
não vão sentir a diferença. Acaba o vinho todo, tanto bom quanto ruim. E a mãe de Jesus sabe, eles foram convidados ilustres para aquela festa. Ela sabe que ia, não sei se foi o primeiro, acredito, muito provavelmente, o primeiro casamento, primeira festa, primeiro evento social, que Jesus, ele participa, já batizado, já para iniciar o seu ministério. E ele realiza o seu primeiro milagre ali, naquele momento. E o interessante, estava tudo normal. A água ali na porta. Porque você pensa, irmãos, hoje as irmãs vão para o casamento, é aquela maquiagem, aquele vestido longo, chega com o carro na porta assim, não pode nem andar muito, aquele salto enorme. Naquele tempo ia a pé, ia de cavalo, de camelo, naquela areia, né, deserto, aquela coisa maravilhosa. Imagina a areia colando na maquiagem, que coisa linda. Elas deviam dar um jeito de fazer uma maquiagem, né? A questão é que aquela água que estava ali na porta servia para limpeza. O texto diz purificação. O pessoal não ia chegar na festa cheio de areia. 7 dias de festa, irmãos. O povo lá gostava de um pagode. E eles chegavam, aquela água estava lá, lavavam as mãos, os pés, como minha avó costuma dizer, davam uma garibada, não sei o que significa, para poder ir para a festa. Agora você imagina aquele balde, e todo mundo usando a mesma água, limpando o pé, limpando a mão, que maravilha. Só que aí eu fui buscar em Deus, e a culpa é do pastor Everton. Eu brinco com ele, pastor, com essas etimologias, tipologia e esse monte de coisa que ele inventa, porque foi ele que inventou. E aí eu comecei a viajar, e aquela água suja, e Jesus, e a festa, e tudo dando errado. E a ciência diz que o homem, no modo geral, homem ou mulher, criança, pelo menos 70% é água. Você é água. 70% pelo menos. E trazendo para aquilo que eu quero entender diante do Espírito Santo, aquilo que Deus me deu. Você me perdoe se eu estiver forçando, mas eu me vejo ali naquela água, naqueles baldes, na porta da festa. Eu e você, como aquela água suja. Aquela água que, sabe, todo mundo lavou a mão, pessoas que passaram por ali. Porque pessoas passam pela nossa vida e sempre deixam marcas, boas ou ruins. Relacionamentos deixam marcas. Seja relacionamento pai, filho, irmão, irmã, namorado, noivo, marido e mulher. As pessoas deixam sempre algo na nossa vida. E aquelas pessoas passavam por aquela água. Nós lavavam as mãos, os pés, entrava bonitinho para a festa. E a água suja. Aleluias. E aí Jesus manda, busca, pega a água suja. Pega a água suja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegaram, ele falou, leva lá. Para o responsável da festa, o garçom, aquele homem que cuida ali do menu. Leva lá. Manda ele experimentar. O que é água suja? Ei, experimenta lá. Aleluias. A água, eu e você. Aleluia. Porque em 2 Reis capítulo 2, a água amarga se tornou água doce, amém?
O que a água suja pode virar? Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Jericó foi amaldiçoado por causa do erro de um homem. Sempre o homem estragando a água. Jericó foi amaldiçoado. Josué amaldiçoou por causa de problemas que ele teve lá. O homem ocasionou. E aquela água no casamento suja, tinha ali a mão de todo mundo. Aleluia. Eu e você, a água. Jesus manda levar aquele homem responsável, prova aquela água, que já não é mais água. Quando ele bebe, ele fala: que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Porque todo mundo dá o vinho bom primeiro. E quando os convidados estão cheios, lhe é oferecido o vinho inferior. Mas vós guardades o vinho bom até agora. Aleluia. Aleluia. E o engraçado, não tinha lagar, não tinha lugar ali para pisar a uva. Como que faz vinho? Naquela festa ali era um lugar para festa, era festa. Nada de pisar uva. Não tinha lugar para fermentar, aqueles tonéis para fermentar, não tinha. Não tinha estrutura para fazer vinho ruim que dirá bom. Não tinha tempo para fazer vinho ruim que dirá bom. Mas Jesus conseguiu pegar água suja, sem estrutura, sem mudança nenhuma ao redor, sem nada mudar na festa, sem nada mudar no ambiente. Ele conseguiu mudar a água suja, ele conseguiu mudar em vinho bom. Ele conseguiu mudar a água suja, você, em vinho bom. Ele conseguiu mudar a água suja, eu e você, em vinho bom, sem mudança no redor, sem mudança na estrutura, nas pessoas, sem ninguém se locomover. Aleluia. Agora você me perdoe dizer isso, porque nós esperamos mudar em volta para depois nós mudarmos. Porque nós esperamos que aconteça alguma coisa para que eu e você venhamos a mudar. Porque nós esperamos que o pastor mude, a bispa mude, a liderança mude, os irmãos mude, o parente mude, o amigo mude, o patrão mude, para depois nós mudarmos. Aleluia. Não foi a estrutura, não foi o redor que mudou a água em vinho, aleluia. A alegria, aleluia, não voltou por conta de um preparado, não. O que aconteceu foi que a água se tornou vinho bom, e o vinho bom tornou o local diferente, tornou a tristeza, a preocupação, o momento que podia ser de vergonha, em um momento de honra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vim aqui falar de transformação, de mudança, e eu quero assumir a responsabilidade. Nós somos a água, quem tem que mudar somos nós, e mudando nós, o ambiente mudará, o clima na sua casa mudará, o clima na igreja mudará, o clima no ministério mudará, xarabacandalabassúria, lá no seu trabalho vai mudar, porque não é o ambiente que muda o vinho, é o vinho que muda o ambiente, diz a palavra do Senhor. Xaramanacandalabassúria. Eu tenho falado, eu convido meu filho para vir no culto, já há anos ele não vem. Vinho amargo, vinho ruim, não adoça a vida de ninguém.
Desculpa. Vinho ruim não atrai ninguém para a festa. Mas aquele homem disse: meu Deus, vocês guardaram o vinho bom até agora. Significa que existe também o vinho ruim. E se nós somos a água, somos transformados em vinho, que seja vinho bom, amém? Que seja vinho para adoçar, para alegrar, para trazer festa novamente. Porque tem crente que vira crente e piora. Consegue virar crente e piorar. Tem pessoas que vêm para a igreja, até era legal. Era uma pessoa legal, não era crente, estava lá, era legal. Trocava uma ideia, tal. Virou crente, meu, que pessoa chata. Amarga a vida dos outros. Aí quer convidar para vir para a igreja, sai fora, vou nada. Oh, minha irmã, meu irmão. Sua família vai sentir o doce na boca de vontade de servir Jesus, a partir do momento que o vinho bom estiver adoçando a vida deles lá na casa, lá no trabalho, lá no relacionamento com amigos, aonde você estiver. Você foi levado como vinho bom para adoçar a vida de alguém, para que a pessoa volte a ter sede e queira conhecer aonde tem esse vinho. E esse vinho é o Senhor que dá, diz a palavra de Deus. Aleluia. Xaramanaya canto neraba. Eu estou falando de transformação. Estou falando de deixar de ser chato, chata. Deixar de ser mais ou menos. Deixar de ser pessoas que afastam e começar a ser pessoas que atraem. Aleluia. Porque eu imagino que o garçom, o responsável, o maître responsável ali, ele falou: o cara do vinho, você tem o cartão dele aí para me dar? O cara do vinho, a distribuidora, você tem o cartão? Porque eu faço festa toda semana, eu preciso levar esse vinho para onde? Todas as festas que eu organizar, eu vou levar esse vinho. Vinho melhor que o bom. Ei, a pessoa que convive com você, ela tem pedido o endereço da igreja, o dia que tem culto. Ela tem perguntado: aonde você congrega, aleluias? Ela tem falado: não, eu quero ir lá. Não, que isso? Você pode fazer um culto na minha casa? Você pode chamar o pessoal para vir aqui, eu abro as portas, vem fazer um culto no meu lar. Você já deu o cartãozinho de Jeová lá fora, por conta de pessoas que viram você e tiveram vontade de beber dessa água, que era suja igual eu, que era impuro igual eu, que era tudo torto igual eu, mas que Jesus transformou, se precisar transforma de novo. Basta, o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vos ouvirei. Aracandarabaia xeremanaraba. Talvez você entrou aqui buscando uma resposta, a resposta é essa: transformação. Transformação gera resposta. Tem coisa que Deus não dá, porque vinho amargo não está preparado para receber. Deus não me deu tudo o que eu pedi na vida. E eu sou sincero para dizer que eu não estava preparado mesmo. Ah, Senhor, eu preciso tanto. E você tem buscado algo que você não está preparado para receber. Israel estava na glória, irmãos, ó. Templo, o rei no palácio, riqueza, estava transbordando. Eles estavam mandando voltar com a oferta, né, bispa? Era muita glória. Mas não estavam preparados, porque caíram. Foram parar no cativeiro, na Babilônia. Escravos, perderam tudo, destruíram o templo, acabaram com a cidade, queimaram tudo.
Porque não estavam preparados. Porque não houve transformação do interior. É disso que eu estou falando aqui nessa noite. Transformar água em vinho. Água amarga em água doce. E quem faz isso? O sal da terra. Mas o sal não salga, irmão. Você vai contender com Deus agora? Deixa Deus ser Deus na tua vida. Está tão preocupado com o que as pessoas vão dizer. Ah, mas eu fui católico a vida inteira. Ah, irmão, se liga. Vai se preocupar com o que os outros vão dizer. Ah, os outros não te levam para o céu. Jesus está voltando. Aleluia. Eu era católico, olha, eu era praticante. Toda a Páscoa eu estava lá. Praticantão. Mas Jesus falou, vem. Aleluia. Já são tantos anos na presença de Deus, a minha juventude toda. Eu, minha esposa, minhas filhas não sabem o que é mundo. Cresceram dentro da igreja. Minhas filhas nunca me viram beber, nunca me viram fumar. Porque cresceram na igreja. Porque Jesus pegou a água suja, que ninguém dava nada, e não dava. Quem me viu casar com a minha esposa com 20 anos, ela com 17, falou, ih, isso não dura 3 meses. Já são 13 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. É noite de transformação. A água vai ser vinho, e não vai ser vinho amargo, vai ser vinho doce. Aleluia. Mas o que eu preciso fazer, presbítero? Eu já falei muitas vezes, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados. A água é suja? Não tem problema. Ele é especialista. Quer o cartão? Quer o cartão do cara do vinho? Ele é fera. Especialista. A água pode ser suja. Aleluia, aleluia. Mas a água é vida, e a vida quem dá é Ele. Ele é especialista. Ele transforma a sua vida hoje. Basta você querer. Ah, mas eu não tenho jeito para crente. Eu não tenho característica de crente, irmãos. Eu muito menos. Olha isso. E quem me vê na rua fala, esse cara nunca foi da igreja. Bermuda, regata. Eu sou que nem o Lu, né, Lu? Oh, desculpa, Vaza. Irmãos, Deus não procura característica de crente. Deus procura alguém que se humilhe, que queira, que se abra, que se entregue, que entenda, eu sou água suja, eu preciso de ti, Senhor. Eu não vou falar mais, o tempo já acabou. Se coloque sobre os seus pés. Oh Espírito Santo de Deus. Xerecanturaia-sé. Aleluia. Feche os seus olhos. O ministério de louvor vai louvar. E o Espírito Santo já está trabalhando desde o começo, desde o primeiro louvor. Porque o Espírito Santo queria tratar acerca de transformação, de conversão, de mudança. Porque muitos de nós viemos para a igreja precisando de resposta, de bênção, de milagre. E nós aprendemos hoje que a transformação vai gerar um milagre. Que não é a estrutura, que não é o que está em volta que muda, que faz a água ser vinho, não. É o vinho que traz a alegria de volta para a festa. Chegou o tempo de você ser vinho bom. Chegou o tempo de você adoçar na tua casa, no meio da tua família. Chegou o tempo de você se adoçar. O patrão, mas ele é, não importa o que ele é, o que ele era, porque você é vinho bom da adega de Jeová. Como diz meu irmão René Rafá Girê, ele adora falar isso. Feche os seus olhos.